Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, 3-0 no Allianz Parque, com o show do Flaco Lopes e o Vitor Roque. Flaco Lopes fez 2, Vitor Roque fez 1. A dupla de ataque aí decidiu a partida em 23 minutos. Em 23 minutos, Palmeiras venceu o Vasco por 3-0. E nesse momento na classificação, o Palmeiras está na segunda colocação com 52 pontos, 2 a menos aí que o Flamengo. O Flamengo ainda joga nessa rodada, enfrenta o Cruzeiro. Vamos trazer aí o Alex Miller e outros comentaristas debatendo a vitória do Palmeiras, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. Bom, minha gente, mais uma vez o Palmeiras faz aquilo que tem feito normalmente. Garante o jogo no primeiro tempo, faz 3-0, até 4, e no segundo tempo toca a bola, diminui a intensidade, controla o jogo para o adversário também não reagir de uma maneira perigosa. Isso ajuda na questão física, claro. O Palmeiras fez 3-0 contra o Vasco na primeira etapa, no momento do campeonato em que o Vasco vinha em recuperação, ganhando confiança, melhorando seu nível de jogo, mas o Palmeiras não tomou conhecimento. Sufocou o Vasco no começo da partida, o Flaco Lopes arrebentando, o Vitor Roque, que corre barbaridade. Tem um amigo meu que diria que o Vitor Roque tem 2 por mão. Então, o Palmeiras fez isso mais uma vez. Tirando o jogo do Bahia, que foi um ponto fora da curva e um ponto bem negativo, mas o Palmeiras tem conseguido fazer isso, né? No primeiro tempo, garantir os 3 pontos e administrar a situação. E assim o Palmeiras vai com tudo para cima do São Paulo domingo no Morumbi. O ponto positivo foi nenhum pendurado ter tomado o cartão amarelo. Aliás, o árbitro Rafael Klein foi bem no jogo tecnicamente. Acho que ele é um pouco condescendente, né, com as jogadas um pouco mais ríspidas. O Vasco poderia ter recebido uns 2 ou 3 cartões amarelos, mas nada que tire a qualidade da arbitragem do Rafael Klein, que, repito, tecnicamente foi bem no jogo. Tanto é que o Abel Ferreira, assim que ele apitou o fim da partida, atravessou o campo para ir cumprimentá-lo, o que não é muito comum a gente ver entre nós aqui, né? O Abel Ferreira fazer. De novo a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes está ficando algo desnecessário bater nessa tecla sempre, né? Mais uma vez decidindo o jogo, Felipe Anderson bem, Rafael Veiga titular depois de muito tempo e atuou num nível acima da média dele nos últimos tempos. Rafael Veiga jogou bem, participou de gol, estava mais ativo, fisicamente melhor. Não foi aquele Rafael Veiga ainda que nós conhecemos, mas valeu pelo fato de o Abel ter colocado em campo e ele ter correspondido, né? Aníbal, ok. O Andréas Pereira melhorou, foi bem, quebrou linha, né? Foi organizado no meio campo, um toque de qualidade sensacional. Gustavo Gomes bem, Murilo às vezes me assusta. O Giai naquelas, e o Piquerez, no segundo tempo, principalmente bem disperso, errando muitos passes, entregando algumas bolas, oferecendo ao Vasco chance. E o Everton, mais uma vez, vocês tontos que ficam chamando o Everton de braço de jacaré, gente, por favor. Além da gratidão em si, o Everton de novo fechou o gol quando precisou. Todas as bolas que foram nele ele pegou, defendeu, salvou o Palmeiras de tomar um gol. Parabéns ao Everton por mais uma belíssima atuação. Enfim, 3 pontos importantes para o Palmeiras, que continua dependendo de si para ser campeão brasileiro. O Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. Se ganhar esse jogo que tem a menos, diminui a diferença para 2 pontos. E aí, tendo que ganhar do Flamengo no Maracanã, o Palmeiras continua dependendo das suas próprias forças para levantar mais um campeonato brasileiro. Vai ser fácil? Não. O Flamengo é favorito? Ainda é. Mas, repito, o importante é se manter na briga e dependendo de si. É isso aí. Ninguém tomou cartão amarelo dos pendurados. Muito bom. Vitor Roque, Gomes, Piquerez, né? O Emiliano ficou no banco, nem entrou. Esses, aliás, poderiam tomar contra o São Paulo o 3º amarelo, 0 contra o Juventude no Allianz Parque no outro meio de semana, e aí tocam o barco no Campeonato Nacional. Beleza?
É isso, meu povo. Os personagens deste jogo e aí a gente vê os números de Fernando Diniz desde a sua reestreia como comandante do Vasco. 27 jogos para 8 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, um aproveitamento de 42%, 41 gols marcados e 37 sofridos. Vinha de uma série de 7 jogos de invencibilidade. E uma série, né, André, bem interessante essa do Vasco, porque no meio do caminho teve jogo de Copa do Brasil, um clássico contra o Botafogo. O Vasco avança, se classifica. E dentro do Campeonato Brasileiro, uma sequência também em que o Vasco pegou a turma ali que briga pela ponta da tabela. Empatou com o Flamengo, venceu o Cruzeiro e hoje enfrentava o Palmeiras. O Vasco se colocando aí no meio dessa briga dos três lá em cima, mas fazendo bons jogos, né? E até desempenhando mais. Parecia que, de fato, tinha chegado a um encaixe esse time do Diniz nessa sequência positiva. Exatamente. O jogo contra o Flamengo é um bom exemplo, embora o Vasco não tenha vencido, né? A torcida quer vitória, é evidente, mas porque o Flamengo é o melhor time do campeonato e mesmo com uma equipe diferente da que é a sua principal, porque esse jogo aconteceu, como a gente conversou ontem aqui, entre as duas partidas contra o Estudiantes e o Felipe Luiz teve que modificar a equipe, né? Mesmo também levando em conta que o clube todo está mobilizado para a classificação na Libertadores e um clássico com o seu principal rival, mesmo que o Flamengo seja muito superior, acaba sendo um jogo incômodo por diferentes motivos. Então, o time que entrou em campo representando o Flamengo tinha condições de vencer o Vasco? Totais. Não conseguiu? Não. Pelos próprios defeitos, finalização, aquela coisa toda, e porque o Vasco fez um jogo defensivamente muito bom. O Vasco entendeu o que era necessário fazer para incomodar o Flamengo e conseguiu empatar, o que não é simples de fazer e, né, a meu ver, mostrou o amadurecimento que o time do Vasco alcançou nesse campeonato, nessa altura do campeonato, em especial do ponto de vista defensivo. Mas é o que eu falei agora há pouco. A primeira metade do primeiro tempo põe por terra essa ideia. Talvez tenha sido, né, uma noite muito infeliz, coletiva e individualmente falando, como disse o Fernando Diniz aí em relação às falhas cometidas nos gols. De fato, o Vasco ofereceu demais ao Palmeiras, que não precisou ter um grande volume ofensivo para fazer 3 gols. Isso é uma coisa que não acontece sempre. Embora os atacantes do Palmeiras sejam muito talentosos, muitas vezes é necessário ter mais oportunidades para conseguir fazer tantos gols. E o Palmeiras praticamente os fez nas únicas oportunidades que teve ali naquele início de jogo. O Vasco tem muita responsabilidade nisso. Eu acho que é uma preocupação, sem dúvida, né? Não o suficiente para dizer, olha, tudo que a gente acompanhou do Vasco nessas últimas 5, 6, 7 rodadas foi uma miragem. O Vasco é o time que perdeu para o Palmeiras hoje. Mas o Vasco é também o time que perdeu para o Palmeiras hoje. E vai ser necessário melhorar bastante a partir de agora para retomar o nível que ele vinha mostrando. Donqui, esse Vasco. A partir do momento que eu falei, o Vasco vinha no melhor momento da temporada, de 7 jogos, de classificação na Copa do Brasil contra um rival que tecnicamente é superior. E o Vasco fez por merecer a classificação. Eu seria incoerente em falar que está tudo errado agora e que está cheio de problemas, embora foi uma atuação preocupante, né? Sobretudo do sistema defensivo. Até o Diniz fala que ofensivamente produziu ali no primeiro tempo, acho que mais no segundo, mas no momento em que o jogo também já estava num cenário resolvido. Então, assim, acho que não invalida tudo que foi feito agora, né, nos últimos jogos. Fato que o Vasco foi muito inconsistente ao longo da temporada e muitas vezes durante os próprios jogos, né, até por uma questão de profundidade de elenco, do desgaste que a equipe apresentava durante as partidas. Eu acho que isso apresentou evoluções, tanto no jogo coletivo quanto opções, com os reforços que vieram para o sistema defensivo. A gente até mencionou isso ontem, né, com o Cuesta, Robert Renan, a volta do Barros, que acho que tem sido uma peça interessante. Agora voltando o Tietê de lesão, que tem sido um jogador também importante. Então acho que isso a atuação de hoje não inviabiliza tudo isso que aconteceu nas últimas semanas, mas de fato foi uma atuação bastante problemática e que gera questões a serem corrigidas para a sequência da temporada. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras 3-0 sobre o Vasco. Vitória aqui coloca o Palmeiras na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está ali com 52 pontos, são 16 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O time fez 39 gols, tomou 19, está com saldo de 20 e um aproveitamento de 72%.
0,2%. Na parte de cima da tabela, você vê ali o Flamengo com 54, Palmeiras 52, Cruzeiro 50, Botafogo 43, Mirassol 43 e o Bahia com 40 pontos é o G6 do Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.